Você é o tipo de pessoa que tá sempre dando explicação para as pessoas, para os outros? Eu não fiz isso por causa disso, disso, disso e tal. Até para as pessoas que não têm a menor importância na sua vida, você tá sempre se explicando, sempre se justificando. Hoje eu vou te falar porque você deve parar de fazer isso. Pois é uma coisa cientificamente comprovada o que eu vou te falar aqui hoje, tá bom? Então, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, que é mais um podcast. Bora lá, gente! Por muito tempo na minha vida, eu queria me explicar absolutamente por tudo. Por tudo que eu fizesse, eu queria dar uma explicação para as pessoas. Eu queria falar, não, eu fiz isso por causa disso, eu tô fazendo isso por causa daquilo. Sempre me justificando para as pessoas. Alguns anos atrás, passando o feed do Instagram, eu lembro que eu vi uma frase que falava o seguinte: pare de se explicar, porque as pessoas só vão entender no limite das suas próprias, da sua própria consciência. Ou seja, eu posso tentar me explicar para a pessoa, mas ela só vai conseguir compreender a partir do que ela vê, do ponto de vista dela. Eu posso dar minha melhor explicação, porém, não significa que ela vá compreender o que eu estou dizendo. Só que tem um ponto muito mais embaixo, um buraco muito mais embaixo em relação a você se explicar para os outros, que muita gente não te fala, que é a questão científica do negócio. E é o que eu vou te falar aqui hoje, tá? Então, o primeiro ponto é esse: a pessoa, normalmente, só vai entender no limite das suas próprias compreensões, tá? Ela só vai entender o que você está dizendo no que ela vê da vida, no que ela acredita sobre a vida. Por exemplo, você não tá bem e aí você de repente vai faltar no seu trabalho, vai ter que ir no médico e tal. E aí você vai lá, se explica, fala, que passou a noite toda assim. Às vezes a pessoa nem dá importância para sua explicação e tipo, tá. E aí o que acontece, né? No ponto de vista dela, muitas vezes, aquilo que você tá fazendo continua sendo errado. Você entendeu? Porque para ela, você tem que ir além mesmo, você tem que ir doente, porque ela está mais importando com o trabalho e não com o seu bem-estar. Então, no limite das compreensões dela, você continua estando errado. Então, tanto faz se você estivesse explicando ou não, porque pelo ponto de vista dela, com o conjunto de crenças que ela nasceu, que ela foi criada, na verdade que ela nasceu não, mas que ela foi criada, no contexto social que ela foi criada, ela acha que aquilo ali é o certo a ser feito, entende? Então, não adianta muito você se explicar por esse ponto. Agora vamos lá falar da situação científica que envolve isso. Toda vez que a gente se explica para alguém, a gente está ativando a região do nosso cérebro que é responsável pela necessidade de aprovação alheia. Então, muitas vezes, você está tentando melhorar essa necessidade de aprovação alheia, só que sem saber que toda vez que você se explica para alguém, você ativa essa região do seu cérebro, o que acontece é que você acaba reforçando cada vez mais a necessidade de aprovação e não mudando esse padrão de buscar aprovação. Por quê? Vamos lá, um passo atrás. O que acontece? Quando eu estou me explicando para alguém, tô falando por que eu fiz isso, eu tô querendo ser compreendido. O desejo que tá por trás da explicação, da justificativa, é de ser compreendido, é de ser aprovado, tá? Olha, fulano, eu fiz isso. Por que eu tô falando isso? Vamos lá, entenda, vamos traduzir aqui essa situação. Eu não quero que fulano me ache preguiçoso, eu não quero que fulano ache que eu não sou responsável, eu quero que fulano me veja como alguém decente, como alguém legal, como alguém que ele gosta. Eu quero que fulano me ame, entende? Eu quero que a autoimagem não, eu quero que a imagem, na verdade, a autoimagem é a que nós temos de nós mesmos, que a imagem que fulano tenha de mim seja positiva. O que fulano pensa sobre mim é mais importante do que como eu me vejo. Entendeu qual é o lance? Que doideira que tá por trás? Pois é, porque você sabe por que você faltou, você sabe por que você não tá indo hoje. E isso deveria bastar para você. Mas, Aline, é importante que fulano entenda? Não, porque fulano talvez não vai entender. Lembra que eu falei no começo? O primeiro passo é isso, lembra? Essa frase mudou a minha vida. Significa que eu dali pra frente eu nunca mais parei, eu nunca mais me justifiquei? Não é isso. Mas naquele momento uma chavinha virou. Opa, peraí, as pessoas só entendem no limite das próprias compreensões? Eu nunca tinha pensado por isso. Ela só vai entender o que ela quer. Quantas vezes você vai lá, se desdobra para explicar para alguém algo e a pessoa continua te julgando? Porque dentro do contexto social dela, do contexto cultural dela, ético, de tudo que ela acredita, você tá errado. Então não importa o quanto você se explique para alguém, entendeu?
E aí, quanto mais você se explica, você só fica ativando o desejo de ser aprovado. Eu quero que fulano me ame, eu quero que fulano olhe pra mim com amor, que ele entenda o quanto bom eu sou. E não resolve isso. A sua autoimagem deve bastar. Eu sei por que eu tô fazendo isso. Eu sei por que eu tô fazendo isso. É um trabalho, tá? Prático. Toda vez que você for no caminho de se justificar, você vai chegar e peraí. Não, eu sei por que eu tô fazendo isso. Eu não preciso justificar para essa pessoa porque, é claro, gente, né? No contexto social e muitas vezes de trabalho, você precisa, olha, aconteceu isso, mas entenda muitas vezes a qual limite que você tá indo de querer aprovação. Você fala e espera a reação da pessoa. Se a pessoa não dá a reação, tô te traduzindo aqui como é, porque eu sou assim, tá? Então eu tô traduzindo como eu trabalho isso em mim. Você fala e aí você olha para a reação da pessoa, pro julgamento daquela pessoa. Se o julgamento daquela pessoa sobre você não é bom, você continua se justificando, blá, 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 porque tem um contexto de trabalho, olha, aconteceu tal coisa, tal, mas querer tá ali, tipo, querendo ser aprovado pela pessoa, se explicando, às vezes você se explica pra pessoa na rua, você se explica pra pessoa na padaria, se explica pra todo mundo, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu não quero que ele me veja dessa forma, eu não quero que essa pessoa deixe de me amar, só que isso é muito, difícil pra sua vida, porque tem pessoas que não vão gostar de você por razão nenhuma. E aí, se você depende do amor dessas pessoas pra se sentir feliz, porque olha qual é o jogo. Se eu preciso que essa pessoa me ame, pra que eu me sinta feliz, seguro, tranquilo na minha vida, de boa. Mas eu não posso garantir que aquela pessoa vai me amar, porque de acordo com os critérios da vida dela, do que ela criou, do que ela intencionou, sei lá qual é o critério. Talvez eu não caiba nesse critério, né? Do que ela acredita ser certo e errado, perfeito e bom. E aí, o que acontece? Eu não vou ser feliz porque essa pessoa não me ama, sendo que eu não tenho como fazer o que ela quer que eu faça pra que ela se sinta feliz. Tu entendeu? Você não tem controle sobre isso. E isso drena a sua felicidade. Muitas vezes, né? As pessoas aqui do canal talvez nem entendam porque eu falo de alguns assuntos que não parecem ter nada a ver com atração. Mas tem tudo. A forma que a gente tá vibrando tá completamente relacionada com como a gente pensa. E os nossos pensamentos, o nosso cotidiano, é uma mistura de tudo isso, desejo de aprovação, de reconhecimento, de N coisas. Não é só pensar, eu vou pensar no meu desejo realizado. Muitas vezes o que te tira do estado de bem-estar é esse monte de tranqueira que tá na sua cabeça, entendeu? Que faz com que você viva menos que feliz, porque no seu cotidiano você tá ali em algum lugar, mas aí você tá preocupado com o que vão pensar de você, com o que vão falar sobre você, com o que vão dizer sobre você. Isso drena a sua alegria. Não tem como você se sentir feliz estando preocupado o tempo todo com a aprovação alheia. Ou com N questões do seu cotidiano. Então é por isso que eu falo sobre isso. Parece que não tem nada a ver sobre lei da atração, mas tem tudo a ver sobre lei da atração. Pense positivo. Como pensar positivo se uma boa parte dos seus pensamentos são preocupantes? Entende? Então esse conteúdo aqui do canal, pra mim, é de fundamental importância. Porque muitas vezes você não percebe o que tá drenando sua alegria. Tá todo mundo querendo fazer técnica, aí não vê o resultado da técnica, mas não percebe que no dia a dia, a vibração que tá emitindo por conta desse tanto de coisa que você não percebe, mas que tá acontecendo na sua mente, esse tanto de processo que tá acontecendo na sua mente, a sua vibração não consegue ser legal. Entende? Então, assim, ouça esses vídeos com atenção, observa muitas vezes o que tá causando, muitas vezes, a sua baixa vibração, porque às vezes é isso, tá? Eu tô falando de coração aberto aqui, porque geralmente a gente não percebe, a gente tá só pensando na técnica, em colocar um pano por cima e não cuidar dessa parte tão importante da gente, que é o nosso estado emocional como um todo. Tá bom? Então é isso, para de se justificar para as pessoas. Não é fácil no começo. Por que não é fácil? Não é porque a vida é difícil, mas porque já criou um hábito de fazer isso. Então vai ter que ser aos pouquinhos mesmo, entendeu? Aos poucos. Tá fazendo alguma coisa? Percebeu aquele pensamento? Tipo, o que será que fulano vai pensar sobre mim? O que será que o ciclano vai pensar sobre mim? O que será que o Beltrano vai pensar sobre mim? E aí você vai e pensa, não, calma. Eu não tô fazendo isso por tal coisa. Eu sei o que eu tô pensando sobre mim. Eu sei por qual razão eu tô fazendo isso. Eu não posso controlar o que fulano vai pensar sobre mim, mas eu sei por que eu tô fazendo isso. Foi um exercício, gente, que eu fui praticando aos poucos na minha vida. Muitas vezes eu queria ir a algum lugar pra, sei lá, apreciar o sol. Eu tenho mania dessas coisas e tal. E aí, o que acontecia é que eu ficava preocupada. Fulano vai achar que eu sou maluca. Tipo, pessoas que passassem na rua, tá? E aí eu falei, não, peraí, eu sei que eu não sou maluca, eu sei por qual razão eu tô aqui, eu sei por que eu tô fazendo isso. Então, o que as pessoas vão pensar sobre mim
Não importa. E aí, ao invés de ficar deliberando sobre o que as pessoas iam pensar sobre mim, naquele momento eu estava focando em apreciar o que eu estava apreciando, porque você consegue fazer uma coisa ou outra. O tempo que você gasta pensando o que for pensar sobre mim, sobre aquilo, você não tá apreciando, não tá reverberando um outro tipo de pensamento. Entendeu? Então eu fui fazendo isso. É uma prática. E às vezes vai ficando mais fácil. Tem circunstâncias que talvez você perceba que o valor que você dá para a aprovação de algumas pessoas vai ser maior do que outros, tá? Tem pessoas que a aprovação delas vai ser muito menos importante para você. Então, você faz o exercício e, realmente. Aí você fica mais leve. Já tem pessoas que têm um grau de importância na sua vida maior, e aí você acredita, né, que o impacto da reprovação dela na sua vida é tão grande que você tem mais dificuldade, muitas vezes, de simplesmente não se importar com a opinião delas. Mas também é um treino, tá? Porque esse grau de importância que você deu para a opinião delas também foi um treino, que aconteceu sem que você percebesse. Então, da mesma forma, você consegue se treinar para esse pensamento de ficar ali tranquila e calma falando com você em relação a você. E eu vou falar bastante sobre isso aqui no canal, né? Talvez você veja vários vídeos aqui sobre isso, porque para mim isso é muito importante, tá? É muito importante falar desse assunto e colocar de perspectivas diferentes, de modo que eu possa te ajudar de forma diferente. Muitas vezes você não ouve aquele assunto de uma determinada maneira, mas você ouve de uma outra forma que eu fale, tá bom? Então é isso. Espero muito que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você. Sabe, eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê, aí essa semana foi tudo assim, abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda para esse mês. Estou com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão